Salve pessoal, vamos fazer aqui a questão 141 da prova cinza do Enem 2022, né? Questão de matemática, questãozinha tranquila, tá? Vamos começar primeiro lendo o enunciado, depois a gente parte para os cálculos, ok? Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção, com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Vamos logo grifando essas informações que provavelmente serão importantes. A gente vai ter aqui, ó, ela vai fazer com uma receita, ela vai produzir 50 docinhos com 2 centímetros de diâmetro, certo? Ok. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro, ok? 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Bom, vamos lá. Olha, você tem que uma receita base, ela vai produzir, no caso, vai ser 50 docinhos, ok? 50 docinhos. Aqui, imagine que isso aqui é um docinho, certo? Imagine que isso aqui é um docinho. Esse docinho ele vai ter quanto? Olha, 2 centímetros de diâmetro. Vai produzir 50 desse docinho aqui que vai ter essa medida de diâmetro, certo? De uma ponta a outra vai ser 2 centímetros de diâmetro, certo? 2 centímetros, ok? Vai ser 2 centímetros. Então, a gente sabe que o raio é 1, né? Porque se a gente pega o diâmetro e divide no meio, vai gerar um raio aqui e um raio aqui. Porque a gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio, né? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 2, vai ficar 2 é igual a 2 vezes raio. Logo, o raio vai ser igual a 2 dividido para 2, que vai ser 1 centímetro, ok? Então, vamos anotar essa informação, que o raio vai ser igual a 1 centímetro, o raio da primeira esfera, né? 1 centímetro, R1, é igual a 1 centímetro, que no caso é o primeiro docinho, que tem 2 centímetros de diâmetro, certo? Então, olha só, quanto que é o volume de um docinho? Vamos pensar primeiro em um docinho, porque se a gente pegar o volume que gasta de massa em um docinho, a gente é só multiplicar por 50, que aí a gente vai ter a quantidade de massa que ela vai gastar, ok? No caso do primeiro pedido, certo? Na primeira receita, no caso. Então, vamos pegar a esfera e vamos calcular o volume de um docinho só. Depois a gente multiplica por 50. O volume da esfera, tá aqui, ó. O volume da primeira esfera, no caso, volume 1, certo? Da primeira esfera, que no caso é com 2 centímetros de diâmetro, vai ser igual a 4 terços de π vezes r ao cubo, certo? Isso aqui é o volume de uma esfera genérica. A gente tem que o r, que no caso é o raio, vai ser 1, né? Aqui vai ser 1. Então, no lugar desse rzinho, eu vou colocar 1, ok? 4 terços de π vezes 1 ao cubo. Que isso aqui vai ser igual a 4 terços de π, certo? 4 terços de π. Porque 1 ao cubo é 1, então multiplicar por 1 é a mesma coisa de repetir, né? O que tem antes. Ok. Volume 1 é igual a 4π sobre 3, ok? Isso aqui é o volume da primeira esfera, de 2 centímetros de diâmetro. Só que aí, uma receita base produz 50 esferas dessa. Então, a gente vai pegar esse 4 terços de π e vamos multiplicar por 50, ok? Pronto. Isso aqui é o volume da primeira receita, de uma receita, no caso. Uma receita, ok? Uma receita base. Uma receita base, ok? Vamos fazer agora o volume 2, que no caso veio um cliente e pediu 150 docinhos de 4 centímetros de diâmetro. Então, no caso, vai ser outra esfera, vai ser outro volume, ok? Então, a gente vai ter que volume 2 é igual a 4 terços de π vezes r ao cubo, só que o r agora, olha só, você sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? E se o diâmetro agora é 4, logo o raio vai ser metade, né? O diâmetro é 4 centímetros, então o raio vai ser metade, vai ser 2, né? Vai ser 2 ao cubo, ok? 4 terços de π vezes 2 ao cubo. Que isso aqui é igual a 4 terços de π vezes 2 ao cubo, que é 8, certo?
Isso aqui vai ser 4 vezes 8, que vai dar 32, né? 4 vezes 8 é 32. Então, no caso, 32 é π sobre 3, ok? Só que isso aqui é o volume de uma esfera, ok? De 4 centímetros de diâmetro. Na verdade, agora a gente vai ter que multiplicar por 150, por causa que o pedido que o cliente fez foi 150 desse volume aqui, 150 vezes esse volume, certo? Porque isso aqui é o volume de uma esfera, de um docinho. Ele está pedindo 150 desses, então a gente vai multiplicar por 150, ok? A gente pode já ir dividindo esse 150 por 3, né? Aqui, ó, aqui embaixo, aí vai ficar aqui, ó, 50 vezes 32π, ok? Acho que minha câmera está na frente, né? Vamos terminar aqui no cantinho. Vamos terminar aqui no cantinho, ok? 50 vezes 32π no caso, é o novo pedido, né? 50 vezes 32π é o novo pedido, o novo volume, ok? Então, qual que é a ideia? É a gente pegar o volume 2 e dividir pelo volume 1, justamente para a gente encontrar quantas vezes o volume 2 vai ser maior que o volume 1. Quantas vezes o segundo pedido vai ser maior do que o pedido primeiro. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer aqui, ó, V2 dividido por V1, ok? Isso aqui vai ser V2, que no caso é 50 vezes 32π, ok? E o V1, que vai ser 4 terços de π vezes 50, no caso. 4 terços de π vezes 50, ok? Então, a gente já pode cortar, né? Simplificar esse 50 por esse 50 aqui, o π com π, ok? Vai ficar 32 dividido por 4 terços. Só que você dividir por 4 terços é a mesma coisa de você multiplicar por 3 quartos, certo? Lembra daquela regrinha que a gente aprendeu do fundamental? 32, você dividir por uma fração é a mesma coisa que você multiplicar pelo inverso dela, que no caso, 3 quartos, ok? Isso aqui vai dar, 32 vezes 3 vai dar 96, né? 96 dividido para 4 vai dar 24. Então, a gente vai ter que 24. Ou seja, o volume 2, ele é maior 24 vezes do que o volume 1, certo? Logo, a gente tem que a alternativa certa é a alternativa E, ok? Ela vai precisar de 24 receitas base para fazer isso, já que com uma receita base ela produz 50 docinhos desse daqui, né? Então, ela vai precisar de 24 receitas base para produzir 150 desses daqui, ok? Então é isso, pessoal, mais uma questão resolvida, valeu!